Hoje vamos entrar no livro de Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. E vamos ver e entender que o trabalhar de Deus na vida dos seus escolhidos é santa e perfeita. Muitas das vezes, minhas queridas, não entendemos o trabalhar e a obra de Deus em nossas vidas. Às vezes, Deus nos move e nos introduz por caminhos, lugares e até mesmo nações. E mais adiante é que entendemos a boa e perfeita vontade do Senhor. Em Esther capítulo 4, versículo 13 e 14, diz exatamente assim: mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Minhas queridas, existem momentos difíceis na vida, onde temos que tomar grandes decisões, onde há que atuar de maneira imediata e com responsabilidade. Como seres humanos, temos deveres, mas também temos obrigações que têm que ser assumidas com muita cautela e de uma maneira responsável. O livro de Esther nos ensina precisamente o que significa assumir uma responsabilidade. Este maravilhoso livro do Antigo Testamento nos traz revelações grandiosas que nos fazem entender o chamado e o propósito de Deus em nossas vidas. Em este livro de Esther, vemos como suas páginas estão cheias da presença de Deus. Nos mostra a interação da soberania de Deus com a vontade humana. E claramente vemos como o trabalhar de Deus muda toda a história ao largo do seu tempo. Esther, ademais de ser uma mulher bonita e diferente, ela tinha algo mais grande que fazia ela mais valiosa. Ela tinha graça, sabedoria e virtudes que vinha diretamente da fonte de Deus. Bem disse Salomão: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Esther, uma mulher temerosa, que tinha temor, era temente a Deus, foi criada abaixo seus princípios, seus ensinos e obediência. E esta condição, somada à sua beleza e à sua personalidade, fizeram ganhar o coração do rei Assuero para convertê-la em sua rainha. Porém, ainda tendo estes privilégios, ela teve que arriscar sua vida intercedendo pelo seu povo que estava em perigo por causa de um decreto real. Esther, minhas queridas, não se prostrou e nem jejuou para entrar na presença do seu rei. Ela prostrou e jejuou para entrar na presença do seu Deus, do seu guia espiritual, do seu mentor e maestro, porque era uma mulher sensata, esperava de Deus a resposta para o momento certo de atuar. Uma mulher que conhece seu Deus, ela não teme encaminhar pelas águas. Ainda que as águas sejam profundas, ela não teme, porque ela tem confiança e fé no seu Deus. Esther tinha a resposta de Deus, porque ela prostrou e jejuou diante do seu Deus e obteve a resposta da parte de Deus. Ainda que não está escrito, mas com certeza Deus revelou a ela: vai, entra na presença do seu rei e eu te darei a vitória. Aleluia! Sabemos, minhas queridas, que entrar na presença de um rei sem ser chamada, o veredito poderia ser a morte. Mas Esther não temeu.
porque tinha a resposta do Senhor, tinha a resposta de Deus. Vai que eu sou contigo. A comunhão com Deus é uma motivação que nos envolve a enfrentar situações que aos nossos olhos é impossível. Mas esta motivação nos impulsa a seguir adiante, dizendo: com Deus tudo se faz possível. Aleluia! A segurança, a fé e o poder de Deus a motivou ao ponto dela não temer ao homem. Esté demonstrou a fidelidade e a importância que é estar abaixo a autoridade de Deus. Esther teve uma missão importante na preservação do seu povo, daquele tempo, dos judeus daquele tempo. Ainda que ela, minhas queridas, teve sua vida exposta para ter esta grande vitória, não temeu o medo e avançou rumo à promessa revelada e garantida por Deus. Atuou de maneira imediata e a decisão que Esther teve que tomar não somente involucrava ela, senão que também a muitos. Deus estava colocando sobre ela uma missão e teria que cumprir a liberação e a vida para seu povo. Ao escutar a palavra que Mardoqueu disse, Esther põe em posição e compreende seu chamado, propósito e responsabilidade. Ela sabia o risco que significava entrar na presença do rei sem ser chamada. Podia custar sua vida, mas também sabia que se calasse em atender o sofrimento do seu povo, Deus enviaria a liberação de outra parte, tal como havia dito Mardoqueu. O tempo, minhas queridas, nesta história corria e tinha que atuar. Esther tinha que atuar. Então Esther toma a decisão de assumir este risco e o primeiro que ela faz é proclamar um jejum de 3 dias e 3 noites. E ainda que Deus não é nombrado nesta história, sabemos que o jejum é a força vital para enfrentar obstáculos e sentir a presença de Deus. Aleluia! Sentimos que a intervenção divina é única e perfeita em momentos específicos. O jejum leva a uma direção e leva a um propósito. Mais adiante vemos que quando Esther termina o jejum, não teme em entrar na presença do rei. Nos diz a história que obteve graça diante dos olhos do rei e foi escutada. Estamos completamente seguros que durante o jejum, Deus estava preparando o coração do rei Assuero. Nem ele sequer deu conta, porque Deus trabalha no silêncio para poder manifestar sua glória. Deus trabalha de tal maneira que sua glória, aleluia, alcança grandes e pequenos. Ele atua da maneira perfeita e da maneira que ele determina que deve ser. Foi Deus que ia adiante de Esther, para que o rei estivesse atento a cada palavra que saísse de sua boca e para que ele atendesse seus pedidos. Deus entregou a vitória para Esther. Ela viu como aquele cetro da justiça se levantava para dizer: eis que estou aqui contigo, não temas. O povo judeu podia defender diante aquele terrível decreto, porque Deus deu a vitória. Pode ver como a glória de Deus manifestava em seu favor e os deu o livramento. Esta história, minhas queridas, nos dá uma grande lição espiritual. Como mulheres de Deus, não podemos intimidar diante do inimigo. Não podemos deixar que o medo nos envolva, permitindo nos enfraquecer e dizendo que não somos capazes. Não devemos permitir que o temor nos paralise. Quando
temos que assumir uma missão, uma responsabilidade, temos que fazer de uma maneira decidida, sem dúvida, sabendo que Deus marcha adiante. Se Deus colocou sobre sua vida uma missão específica, deve ter a segurança, a confiança, a fé que o Senhor vai contigo. Tem que buscá-lo em oração e jejum, encher da sua presença. Mover-se baixo a autoridade de Deus para entender e cumprir esta missão ao qual Deus pôs sobre sua vida. Esther, minhas queridas, alcançou graça diante do rei e diante de Deus. Ela alcançou um nível de espiritualidade que a fez única e diferente no mundo espiritual. Uma mulher que estava no centro da vontade de Deus e não temeu os obstáculos, sentiu que é caminhar sobre as águas e ver a vitória. Sobre sua vida girou somente em torno da presença de Deus. Foi iluminada e o inimigo teve que bater em retirada. Ela estava convencida de quem era seu Deus. Aí está a importância, você saber quem é Deus e conhecer a Deus. Ela estava convencida da sua valentia e ação. Mardoqueu é um personagem também muito importante nesta história, porque foi ele que motivou a Esther a não calar. Hoje não está Mardoqueu, mas está o Espírito Santo de Deus que te convida a não calar jamais e colocar a ação por obra. Não é tempo, minhas queridas, de permanecer na comodidade, nem no silêncio. É tempo de oração, de jejum e de missão cumprida. Ao igual que Esther, temos que preparar para cumprir a missão selada por Deus em nossos corações, edificar-nos na estatura de Cristo e sermos canais de bênçãos. Não podemos deixar que o inimigo menospreze o que Deus nos ha dado e não podemos perder de vista sua santa e perfeita vontade. Nunca se cale diante dos obstáculos. Vai, avança e Deus te dará vitória.